Prefeitura de Manaus, através da SEMAS, tem uma lei que regulamenta essa criação. Então, dentro da prerrogativa que as secretarias de meio ambiente têm de criar e gerenciar áreas protegidas, a SEMAS ela editou a lei número 886, de 14 de outubro de 2005, que dispõe sobre o reconhecimento das reservas particulares. Visando a regulamentação dessa lei, também foi editado a Lei 1628, em 2011, dentro da lei do IPTU, e também o decreto, que versa sobre a isenção de IPTU para os imóveis que são reconhecidos como RPPN, que seria justamente a contrapartida da prefeitura e a forma de incentivar os proprietários de grandes terrenos para criarem em suas áreas RPPNs, né? Um conceito aí de RPPN que está na nossa lei, ela se remete ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNU, que diz que a RPPN é área de domínio privado em que o proprietário resolve resolve criar em caráter perpétuo uma reserva com destinação para a conservação da biodiversidade. É praticamente esse o conceito de RPPN. E dentro da lei do município de Manaus, o conceito ele foi tirado do SNUC, que apesar de lá ele estar como uma unidade de uso sustentável, ela tem um comportamento de uma unidade de proteção integral, né? E esse proprietário teria no seu uso atividade de cunho científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer. Aí você pode passar, por favor. Isso. Aqui tem uma lista das RPPNs criadas pelo município. Manaus ela tem 11 unidades de conservação pública, entre parques, reserva de desenvolvimento sustentáveis e áreas de proteção ambiental. Nós temos 2 corredores ecológicos e nós temos 7 RPPNs, 7 reservas do patrimônio natural, né? Essas áreas, elas representam aproximadamente 0,04% do município todo. Elas são pequenas, mas a prefeitura vê uma iniciativa do setor privado muito importante, que se soma às outras áreas protegidas que nós temos no município, né? Então, nós temos 7 RPPNs, ao todo elas somam pouco mais de 4 quilômetros quadrados, né? Nós temos reservas particulares que estão localizadas na área urbana e reservas que estão na área rural. As que estão na área urbana, elas têm a prerrogativa de isenção do IPTU, e as que estão na área rural, como o IPTU é um imposto urbano, elas não estão agraciadas. Nós temos, dessas 7 unidades, nós temos apenas 2 que são de pessoas físicas, e as demais 5, elas são de pessoas jurídicas. E dessas 7 unidades, eu tenho 2 unidades de conservação que elas foram criadas dentro do artigo 36 da Lei 9985, que é do SNUC, que seria dentro de um processo de licenciamento ambiental, de atividade impactante, que, como medida compensatória, foi a criação das RPPNs, que foi a RPPN Águas do Gigante e a RPPN Sócrates Bonfim.
as demais RPPNs, elas foram à vontade voluntária dos proprietários. A reserva Nazaré das Lajes, ela é uma RPPN que foi criada pelo IBAMA, reconhecida pelo IBAMA, mas por conta dela estar localizada na área urbana, a prefeitura, final de 2008, fez o reconhecimento ela como reserva municipal também, para ela ser agraciada pela isenção do IPTU. Aí você pode passar. Aqui é um mapa da área urbana e rural de Manaus. Não vai dar para localizar todos, porque ele está numa escala que não facilita a localização, mas só para elencar, só para informar que nós temos as nossas unidades todas mapeadas, elas estão georreferenciadas. Pode passar, por favor. Então, os benefícios para o proprietário, os benefícios para a cidade de Manaus, da criação dessas unidades de conservação privada, é a potencialização junto com os demais espaços especialmente protegidos. Normalmente, tem RPPN, que elas estão dentro de corredores ecológicos, que elas estão próximas a fragmentos florestais grandes, ou que elas estão próximas à unidade de conservação municipal. Então, a criação da RPPN, ela se soma à proteção já dada por outras áreas protegidas. O benefício também é que ela adquire o status de unidade de conservação, e como unidade de conservação, ela pode ser beneficiada em projetos de pesquisa, ela pode ser beneficiada até dentro do IPTU verde, né, dentro do IPTU, e também ela pode ser beneficiada, inclusive, para concorrer em editais, né? Também, pela lei, essa RPPN ela tem apoio nas atividades de fiscalização, monitoramento e orientação por parte das SEMAS, né? Em relação à orientação às RPPNs, está no sentido da elaboração do plano de gestão. Aqui a gente fala o plano de manejo, plano de gestão, por isso que eu vou me referir mais a plano de gestão. Inclusive, nós tivemos recente uma parceria de uma RPPN com a universidade para a elaboração do plano de gestão dessa área, né? E um benefício muito interessante também é que ele pode requerer a redução ou a isenção do IPTU. Normalmente é a isenção. Ele também, como área reconhecida como RPPN, ele pode acessar recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Pode passar. Falar um pouco aqui do passo a passo, né, para o reconhecimento. Sempre começa com requerimento, uma formalização desse requerimento do proprietário junto à prefeitura, junto à SEMAS, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele tem que também entregar seus documentos pessoais, o título de domínio da área, né, com matrícula do cartório, a quitação dos anos anteriores, que ainda não eram uma RPPN, as plantas de situação com limite, com frotação, e que essa área também esteja georreferenciada. E o termo de compromisso assinado pelo proprietário, porque depois esse termo de compromisso ele vai ser registrado em cartório. Então, essa é a documentação que o proprietário ele encaminha para a SEMAS. Você pode passar. Dentro das SEMAS, esse processo ele vai ser emitido um laudo de vistoria, né, para ver se ele atende aos critérios se a documentação está correta, se existe a relevância ambiental para reconhecer a área como RPPN. É feito um parecer técnico, né? E a gente faz uma proposta de minuta
de decreto, porque em Manaus, no município de Manaus, essa RPPN ela é criada por ato do prefeito, né? E tem que ser publicado. Então, depois que passa todo esse trâmite dentro da secretaria, esse processo é enviado para o prefeito para que ele assine, né? Depois da publicação, o proprietário tem que averbar o termo de compromisso que ele fez, com todas as cláusulas, dizendo que ele conhece os critérios da RPPN, que é em caráter perpétuo, e que ele foi orientado sobre isso, e esse termo de compromisso, ele faz a inscrição à margem no cartório de registro de imóvel, né? E traz a cópia para a SEMAS. Pode passar. E falando um pouco da lei do IPTU, de como acontece, depois que o proprietário ele é reconhecido a área dele como RPPN, ele pode requerer junto à Secretaria de Finanças a isenção desse próximo IPTU, né? Desse próximo IPTU. E lá é pedido para ele um parecer, né, uma declaração da SEMAS, que é o órgão que gerencia, e depois o trâmite todo lá na Secretaria de Finanças. Atualmente, o que acontece? Nós temos as RPPNs que estão localizadas na área urbana, elas têm isenção, elas procuram por esse benefício, e as que estão na área rural, elas não conseguem ser acessadas por esse benefício, mesmo porque o imposto da área rural é o ITR, né? A maioria das nossas RPPNs, apenas 2 RPPNs, que seria nas áreas das Lajes e a RPPN Norikatsu Miyamoto, Bons Amigos, elas são abertas à visitação, elas fazem interação com o entorno, elas desenvolvem atividades educacionais. As demais RPPNs, elas preferiram manter apenas a área conservada e não desenvolve nenhuma atividade de visitação. As nossas RPPNs, elas são também muito procuradas para pesquisa, né? E isso para a gente é muito positivo. A nossa dificuldade atual, nós não temos também uma deficiência de técnicos para tratar somente desse assunto, né? E a dificuldade também de reunir os proprietários de RPPN só no encontro, numa associação. Aqui eles ainda estão dispersos, né? Nós já tivemos, por exemplo, alguns encontros que foram feitos aqui de RPPN, organizado por parceiros nossos, e nós mobilizamos os nossos proprietários para estar participando e até mesmo atuando nesse nível, a nível nacional, que a gente sabe que é bem o pessoal bem articulado. Tem também aqui a questão algumas RPPNs em outros municípios que eles têm muita expertise na questão de visitação, mas a gente ainda não conseguiu fazer com que o grupo se interaja, porque eles ainda não conversaram. A nossa intenção é que eles tenham um encontro, conheçam a vivência de outras RPPNs que são mais ativas em relação à visitação, né? Mas isso a gente ainda não conseguiu. Inicialmente, eu vejo por conta de que a gente não tem um técnico que fique só com essa temática. Você imagina que a Secretaria de Meio Ambiente de Manaus, a Secretaria de Meio Ambiente também licencia
alguns processos de licenciamento passam pelo nosso setor, então essa questão, então muita correria, às vezes não dá para a gente focar só no tema de RPPN, né? Mas a nossa intenção é, nesse próximo ano, estar fazendo um encontro desses com todos os proprietários de RPPN no município de Manaus, né? Outra coisa legal que dá para falar é que aqui no estado do Amazonas, o órgão estadual de meio ambiente, ele tem uma legislação que trouxe uma categoria nova de reserva privada. Como eu falei, os moldes da reserva privada que está no SNUC, ela parece muito com uma unidade de proteção integral, né? E aqui no estado do Amazonas, o estado criou uma categoria de unidade de conservação, que é Reserva Particular do Desenvolvimento Sustentável, né? Que além do uso para pesquisa, para visitação, para o turismo, ela permite um uso mais direto, né? Essa foi uma novidade aqui no Amazonas. E eu sei que já foi criada uma unidade nesses moldes, né? Porque às vezes acontece o proprietário desses terrenos grandes que existem, com potencial para RPPN, ao ele ter contato com a legislação de RPPN, ele se assusta pelo caráter perpétuo e depois ele se assusta, às vezes, só pelo uso para recreação, para a visitação. Isso é uma coisa que a gente meio que verificou. Isso é uma também dificuldade. Mas no município de Manaus, pela Prefeitura de Manaus, a gente cria as RPPNs conforme está no SNUC. A nossa lei se remete ao SNUC. A maioria das 7 unidades de conservação que nós temos, elas já têm plano de gestão ou plano de manejo, né? Eu só tenho um RPPN que ainda não tem plano de manejo, que é RPPN Buritis, mas a gente busca incentivar os proprietários para que, além da criação, ele avance também nessa questão da elaboração dos planos, né? Da interação com o entorno, da divulgação.